Olá, galerinha, beleza? Vamos prosseguir aí. Matérias a serem discutidas em embargos à execução. Lembrando a vocês que estamos na aula 11, que existe uma ordem cronológica para o nosso material, e agora nós vamos caminhando para o final da matéria de embargos à execução, dentro da parte de execução de título extrajudicial. E as matérias a serem discutidas nos embargos à execução são aquelas previstas no artigo 917 do Código de Processo Civil, né, que fala o seguinte: o executado poderá alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Ponto. Eu deixei em negrito qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, porque o legislador não pode deixar de abrir um leque maior para o executado se defender sob pena de violação do seu direito de ampla defesa. Então, por essa razão, há um destaque do inciso 6, ressaltando que é um artigo exemplificativo, que é um artigo importante, que não só para graduação, mas sim para concurso, principalmente OAB, pode cair qualquer um desses incisos nas avaliações. Tá? Então, o embargado, ou melhor, o embargante, ele pode utilizar-se de todas essas matérias dentro da sua peça inicial de embargo da execução. Lembrando que os embargos da execução é um processo autônomo, e aí deve ter todos os requisitos previstos numa petição inicial, onde parte tem que ser legítima, o pedido tem que ser possível, e no caso dos embargos tem que respeitar esses incisos do artigo 917, tá? Agora vamos ver alguns objetivos, alguns objetos que destacamos acima como maior importância, tá? O parágrafo 2º do artigo 917 fala assim: há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior do título, recai coisa diversa daquela declarada no título, ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título, o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado, o exequente não prova que a condição se realizou. Então, é interessante lembrar que na ação executiva e embargos à execução, não se discute mérito do título executivo extrajudicial, e sim o objeto principal da execução. Tá? O juiz também não poderá adentrar o mérito que foi estabelecido no contrato, porque lá é uma norma dispositiva. O que está se discutindo no processo judicial é o inadimplemento de cláusula contratual. Se há discussão de inadimplemento de cláusula contratual, aí o Poder Judiciário intervém para regulamentar e regularizar o cumprimento da cláusula contratual. O que não pode é o exequente buscar a título de execução algo que não está previsto no contrato, buscar um valor acima do que foi negociado no contrato, tá? Essa questão é que deve ser mencionada nos embargos, caso haja identificação de objeto diverso daquilo que é previsto no contrato, tá? Então, ainda cabe ao embargante indicar o valor que entende correto nos casos de alegação de excesso de execução sob pena de extinção liminar dos embargos. Então, eu cito um caso, um exemplo aqui para a gente entender melhor. Maria executa extrajudicialmente um cheque no valor de 5 mil contra o devedor Eduardo. Em sede de embargos de execução, Eduardo deseja alegar que o valor do cheque não seria de 5, mas de 3 mil. Caso Eduardo alegue excesso da execução, mas não apresente em seus embargos o valor que entende correto, ou qualquer cálculo em relação
a esse valor, seus embargos serão rejeitados liminarmente pelo juiz que julga a causa. Então, é importante a alegação dos embargos possuir em anexo a prova da sua alegação, porque se não houver prova do que é alegado nos embargos, os embargos podem ser rejeitados liminarmente, não só por carência e ausência de prova, mas também por ser considerado como meramente protelatório, e aí poder sim ser condenado em uma litigância de má-fé e ser considerado ato atentatório da dignidade da justiça. Por outro lado, caso Eduardo apresente o valor que entende dever, a execução seguirá somente com relação à parte incontroversa, 3.000, e os outros 2 restantes seguirão em discussão para que se comprove qual a verdadeira dívida. Então, nós sabemos que a execução ela pode ser embargada, não em sua totalidade, mas sim parcialmente, desde que haja um fundamento para tal e desde que haja uma prova para tal. Os embargos também serão rejeitados liminarmente se forem intempestivos, ou seja, após o prazo de 15 dias. Nos casos de indeferimento da petição inicial, que é dos embargos, ou da improcedência liminar do pedido, também dos embargos, se forem manifestamente protelatórios, como nós já estudamos. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. O título pode ser inexequível por 2 razões. Título apresentado não consta em lei como sendo o título executivo. Acarreta a nulidade da execução em virtude da ausência de título, frente ao princípio da taxatividade e do nulla executio sine titulo. Ou falta ao título certeza, liquidez e exigibilidade. Então, se o título não for exigível, não tiver liquidez, ele não for certo, aí o título pode ser inexequível. Então, para o título ser inexequível, ele não tem que ter liquidez. E aí, lógico que o devedor, quando receber a intimação da execução para pagar, e entender que aquele valor não tem nexo algum, ele tem total fundamento para opor embargos à execução e pela inexequibilidade do título, ele conseguir a procedência dos embargos à execução. Segundo o CPC, artigo 783, a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título e obrigação certa, líquida e exigível. Lembrando que ele tem que ser líquido e exigível. Se ele for inexigível ou ilíquido, eu tenho a inexequibilidade do título e eu não tenho como prosseguir com o processo de execução, e aí se consegue o êxito nos embargos da execução. Tá certo? Sobre a penhora incorreta ou avaliação errônea. Em relação aos vícios da penhora, temos 3 possibilidades de vícios da penhora. A impenhorabilidade de bens, a ofensa à ordem regulamentada, no artigo 835, descompasso formal com atos procedimentais da penhora. Então, a impenhorabilidade de bens, nós temos os incisos previstos no artigo 833, que também é exemplificativo. Nós temos também a forma de discorrer o caput do artigo 835, que prevê ordem nos seus incisos preferenciais para a penhorabilidade de bens. E quando há um descompasso, alguma coisa que não tem nada a ver do procedimento de penhora, nós temos a questão e o motivo de impugnação dessa penhora ou fundamento para os embargos à execução. A retenção por benfeitorias necessárias ou úteis. Essa matéria é cabível unicamente na execução fundada em obrigação de entrega de coisa certa. Artigo 1219 do Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, sem detrimento da coisa, poderá exercer o direito de retenção pelo valor da benfeitoria necessária e úteis. Então, quando há uma penhora de algo que houve uma despesa de quem está naquele local, do possuidor de boa-fé, ele não pode perder aquela coisa, porque ele tem que provar, através de embargos à execução,
que ele investiu o dinheiro ali e de que aquelas benfeitorias construídas são benfeitorias necessárias para a manutenção daquela coisa, daquele bem. Então, por essa razão, o devedor tem o direito de retenção daquela coisa. Procedimento. Se os embargos forem recebidos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias, podendo não haver instrução a critério do juiz. A decisão que encerra os embargos de execução se trata de sentença. Então, nós temos sentença para embargos de execução e nós temos sentença do processo principal, tá certo? E aí, tendo sentença dos embargos à execução, cabe recurso. Temos sentença dos embargos do processo principal, também caberá recurso. Hipóteses processuais gerais de suspensão do processo. As hipóteses gerais de suspensão do processo, previstas no artigo 313 e 315, são aplicáveis ao processo de execução. Relembrando rapidamente, as causas de suspensão do processo são morte ou perda da capacidade processual da parte, morte ou perda da capacidade processual do advogado, voltar aqui, suspensão por convenção das partes, arguição de impedimento ou suspeição, admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas, prejudicialidade, necessidade de verificação de determinado fato ou produção da prova requisitada em outro juízo, força maior, acidente e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo, parto ou adoção pela advogada, paternidade do advogado, são tudo isso que eu relatei, são causas de suspensão da execução. Hipótese de suspensão da execução, deixa eu voltar aqui. Causa de suspensão do processo, né? E aqui, hipótese de suspensão da execução, suspende-se a execução nas hipóteses previstas no artigo 313 e 315, que são aqueles que nós lemos, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo, os embargos da execução, quando não for localizado ou executado os bens penhoráveis, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta do licitante ou exequente em 15 dias, não requerer a adjudicação nem indicar os bens penhoráveis, e quando concedido parcelamento no que trata o artigo 916. Concessão de efeito suspensivo aos embargos. Nós já estudamos que, em via de regra, os embargos não são recebidos como efeito suspensivo. Mas, para ter efeito suspensivo, é muito importante que haja a garantia do juízo e que haja alguns dos requisitos de tutela provisória, né, que haja um fundado receio do direito e um risco processual, né, desde que haja uma probabilidade de direito e que haja a garantia do juízo, porque já é uma segurança processual para que a parte contrária receba no final da execução aquilo que já foi garantido, pode haver a suspensão dos embargos, os efeitos dos embargos. Suspensão da execução pelos efeitos dos embargos. É previsto no artigo 921 que se suspende a execução no caso dos embargos a execução serem recebidos com efeito suspensivo. Neste caso, enquanto os embargos serão julgados, num ato relacionado, a execução pode ocorrer. A concessão do parcelamento, como eu sempre falo para os senhores, né, se nós temos o executado oferecendo pagamento e informando que está em transação para negociar o parcelamento, se suspende a execução. A convenção entre as partes, que aí seria um ato voluntário entre as partes, a ausência de interesse na aquisição do bem penhorado, não localização do executado ou dos bens penhoráveis. E aí, diante dessas classificações, eu tenho a suspensão da execução. É importante complementar que essa hipótese de suspensão da execução envolve 4 situações: quando o executado não é encontrado, quando não é localizado nenhum bem do devedor, quando são localizados bens, mas não são considerados penhoráveis ou que são considerados impenhoráveis. Quando existem e forem localizados bens do devedor passíveis de penhora, mas se alienados, não serão suficientes para pagar nem as custas da execução. Então, eu tenho aqui o artigo 921, que traz nos seus parágrafos 1º ao parágrafo 4º, hipóteses de suspensão de execução
conforme destacamos nos slides anteriores, tá? E falando de suspensão, que nós agora estamos detalhando mais, apesar de termos falado em sala de aula, a observação importante para vocês considerarem o efeito da suspensão dos embargos, suspensão da execução pelos embargos, é o artigo 921, em parágrafo 1º e parágrafo 4º, tá certo? Lembrando, sempre que houver execução e interesse do devedor em pagamento, o parcelamento e o acordo têm um efeito imediato para a suspensão da execução. Beleza? Lendo, interpretando o artigo 921 e seus parágrafos, estaremos bem para entender a visão da suspensão da execução mediante os embargos. E aí, fechamos por aqui essa apresentação que se refere à suspensão da execução mediante os embargos, tá? Só voltar aqui no início para a gente encerrar. As matérias que devem ser discutidas em sede de embargos, podem, inclusive, ser matérias motivadoras para a suspensão da execução. Então, por essa razão, artigos importantes que podem cair na prova, 921 e seus parágrafos, e artigo 917 e seus incisos. Beleza? Obrigado, galera, mais uma vez. Para encerrar, vamos agora passar para a próxima aula 12, que é uma aula bem curtinha, para a gente entender um pouco mais dessa finalização, dessa parte final de embargos à execução. Valeu? Obrigado a todos e até a próxima.